Então, nesse processo 506-31-30-17, depoimento do Sr. Antônio Palocci Filho. Sr. Palocci, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal nesse processo. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo o que o senhor falar vai ser considerado para fins do julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, Sr. Palocci? Eu prefiro falar, doutor. Excelência, como havia sido estabelecido no início da instrução, a defesa do ex-presidente Lula apenas gostaria de saber, para melhor se posicionar ao longo da audiência, se existe algum acordo de colaboração em curso e qual seria o status, eventualmente, das negociações. O Ministério Público pode esclarecer? Pois não. Nós não temos acordo de colaboração firmado com o réu aqui presente. Ele nos procurou, nós estamos conversando, mas nós não temos nada prometido, nem assegurado, nem garantido, nem ele nos trouxe elementos de prova que estão sendo utilizados em qualquer momento. Era o que eu poderia esclarecer. Tá certo. Então, repetindo, o senhor tem esse direito ao silêncio, certo? E a oportunidade que o senhor tem de falar no processo também, independentemente de acordo ou sem acordo, enfim. Sr. Palocci, eu vou fazer uma inquirição mais restrita aqui, objeto dessa acusação específica. Há uma referência na acusação de que a Odebrecht teria adquirido esse imóvel na rua Haberbeck Brandão, isso em 2010, para utilização pelo Instituto Lula. O senhor participou de alguma maneira desses fatos? Acredito que tenha tido uma participação relativamente próxima dos fatos, Excelência. E de fato eu queria dizer a princípio que a denúncia procede. Os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior, certo, do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de caixa 1, caixa 2, e esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Sim. E eu tenho conhecimento que participei de boa parte desses entendimentos na qualidade de ministro da Fazenda do presidente Lula e de ministro da Casa Civil da presidente Dilma. O senhor falou, ou melhor, o senhor Marcelo Odebrecht declarou em depoimento que o senhor era um interlocutor do Grupo Odebrecht em relação a essas demandas financeiras da Presidência da República e do Partido dos Trabalhadores. Eu não era um interlocutor de demandas financeiras, era um interlocutor da empresa para o conjunto da relação da empresa com o governo, não só assuntos relativos a contribuições da empresa, mas a metas da empresa, desejos da empresa junto ao governo. A empresa Odebrecht é a maior das construtoras do país, e ela atuava em praticamente todas as áreas mais importantes do governo. Então ela atuou desde o início do governo do presidente Lula. Eu os conheci antes do governo, eu estive com eles desde 94, quando o presidente Lula os conheceu em algumas oportunidades. Esse conhecimento se deu com a minha presença e, portanto, eu me tornei amigo dos principais dirigentes da empresa, Dr. Emílio Odebrecht, Dr. Pedro Novis, Dr. Marcelo Odebrecht, desde antes do governo do presidente Lula ter início. Então eu tratava de todo tipo de temas com eles, inclusive de temas ilícitos, inclusive. O senhor Marcelo Odebrecht, na verdade isso foi aprendido antes do senhor Marcelo Odebrecht apresentar, mas isso que foi discutido nesse processo e também no processo anterior, que é uma planilha informal do senhor Marcelo, de nome Produção Programa Especial Italiano, e que retrata aqui cerca de créditos de 200 milhões nessa planilha que teriam
vamos dizer, segundo o senhor Marcelo Bahia Odebrecht, seriam valores que eram administrados com o senhor. Isso procede, não procede? O senhor pode me esclarecer? Não, o Marcelo não falou nenhuma mentira, doutor, mas as coisas, do meu ponto de vista, ocorreram de forma diferente. Se o senhor me permitir, eu gostaria de explicar como chegamos nisso. Perfeito. Se o senhor me permitir me estender alguns minutos, pode ser? Claro. Na verdade, durante o primeiro e segundo governo do presidente Lula, as relações da Odebrecht com o governo foram muito fluidas. Tanto na área de construção civil, como na área de infraestrutura, como na Petrobras. A Odebrecht tinha uma intensa atividade na Petrobras, muitos contratos sendo realizados na Petrobras, e o relacionamento da empresa junto ao governo foi intenso, e as discussões que nós tínhamos com a empresa eram intensas. Veja, numa empresa desse porte, nem sempre a atitude do governo é de concordar com tudo que a empresa faz. Muitas vezes nós precisamos conter a força da empresa num determinado assunto que o governo quer fazer de forma diferente. No outro ponto, favorecemos a empresa num determinado momento. Não é uma relação linear. Não é uma relação permanentemente pacífica. Às vezes ela tem momentos de dificuldade. Mas a Odebrecht, em particular, tinha uma relação fluida com o governo em todos os aspectos. Diria, partindo dos aspectos de realização de projetos, assim como participação em campanhas. Certo. As participações em campanhas se davam de todas as maneiras. A maior parte com caixa 1. Mas o caixa 1, muitas vezes, originário de atitudes e de contratos ilícitos. O senhor pode exemplificar, assim, os contatos ilícitos que eventualmente geraram créditos? Diversos. Os da Petrobras, quase todos geraram crédito. Mas o senhor tinha conhecimento disso? Tinha, o senhor participava disso? Não participei de todos, doutor, porque a Petrobras não era a minha área de atuação direta, mas eu conhecia a relação da Odebrecht com a Petrobras, os ilícitos da Petrobras, na área de serviços, na área de abastecimento e na área internacional eram bastante conhecidos. Na época eu os conhecia. Como é que funcionava em linhas gerais assim? Essas diretorias, elas foram nomeadas e ao longo do tempo se desenvolveu através delas. Na diretoria de serviços, o PT, na diretoria internacional, o PMDB, e na diretoria de abastecimento, o PP, se desenvolveu uma relação de intenso financiamento partidário, de políticos, pessoas, empresas, né? Então esse foi um ilícito crescente na Petrobras, até porque as obras cresceram muito e com elas os ilícitos. Então eu sabia disso, eu acompanhei algumas coisas, mas não era a minha área de atuação direta, isso é verdade. Como é que o senhor sabia disso? Porque eu era da cúpula do governo, então eu não posso esconder o fato de que eu participava das principais reuniões de articulação do governo. Não era a pessoa mais importante, nem a segunda nem a quinta, mas eu participava das questões centrais do governo, então eu conhecia essas relações, conversava com o presidente Lula sobre essas relações. Por exemplo, quando o presidente foi reeleito em 2007, ele me chamou no Palácio da Alvorada e me falou, eu soube que na área de serviços e de abastecimento, a área internacional era menos nessa época, era o Nestor Cerveró, na época era menos, mas ele falou, eu soube que na área de serviço, na área de abastecimento, estava havendo muita corrupção. Eu falei, é verdade, estava havendo sim. Aí ele falou, e o que é isso? Eu falei, é aquilo que foi destinado para esses diretores, operar para o PT num caso, para o PP no outro. E ele falou, você acha que isso está adequado? Eu falei, não, acho que isso está muito exagerado. Eu falei, ele falou que estava pensando em tomar providência, ele não estava gostando porque a coisa estava repercutindo de forma muito negativa. Mas logo após veio o pré-sal. E o pré-sal pôs o governo numa atitude frenética em relação à Petrobras, e aí esses assuntos de listas de diretores ficaram para terceiro plano, entendeu? E aí as coisas continuaram correndo do jeito que era. No meu relacionamento com a Odebrecht, eu digo ao senhor, eu algumas vezes pedi recursos para a Odebrecht, para campanhas. Normalmente não foi no período que eu era ministro, porque eu pedi antes de eu ser ministro, em 2002, e em 2006 eu já não era mais ministro. Então não foi durante o período que eu era ministro. Mas no período que eu era ministro eu tive um relacionamento fluido com eles também, não escondo isso não.
Esse recurso de campanha, inclusive para as campanhas presidenciais? Principalmente para campanhas. Eu praticamente só atuava em campanhas presidenciais e para campanhas minhas. A Odebrecht também fez doações para campanhas minhas, a meu pedido. Na última campanha que eu fiz para deputado federal foi em 2006. Eu até antes de vir aqui chequei no TSE se tinha alguma doação legal no meu nome e não tinha. Se não tinha doação legal, eu lhe garanto que teve doação ilegal. Porque a Odebrecht não deixaria de doar para uma campanha minha, eu tenho certeza que ela fez doações importantes para mim também. Mas a Odebrecht fazia doações fortes na campanha. Como eu lhe disse, nessa planilha, muitos valores dela são valores pagos com bônus, com recibos. Sim. Mas a origem dos recursos nem sempre eram lícitas. O senhor Marcelo Odebrecht declarou, não só ele, que recebeu algum desses pagamentos, ou melhor, algum desses pagamentos foram feitos em depósitos no exterior em favor do senhor João Santana. Isso ocorreu mesmo? Eu nunca soube disso, doutor, porque deixa eu lhe dizer, quando eu peço um recurso para o Odebrecht, eu nunca peço, me faça um pagamento no exterior para tal pessoa, eu nunca fiz isso. Eu dizia a ele, olha, contribuam com a campanha do presidente Lula ou da presidente Dilma. Aí ele falava, estão pensando num valor de 50 milhões. Eu falava, pode ser, depois mais tarde eu voltava lá, quem sabe um valor de 60 milhões. E digo uma coisa aqui, é importante, se o senhor me der mais um minuto, eu ressaltar um aspecto fundamental do relacionamento da empresa com o governo. Esse relacionamento sempre foi fluido e foi na base de confiança. Eu nunca tive, até o final do ano de 2010, nenhum valor estabelecido com o Marcelo Odebrecht. Nunca tive. Porque tudo que eu pedia, eles atendiam. Sim. É lógico que eu também não pedia coisas absurdas. Eram coisas relativas ao relacionamento, não lícito, mas ao relacionamento de uma grande empresa com o governo. Mas eles nunca recusaram, então eu não tinha valores estabelecidos com o Marcelo Odebrecht. Em 2010 ocorreu uma coisa estranha, porque a empresa do Odebrecht se mostrou muito tensa com a posse da presidente Dilma. E uma tensão que eu diria desproporcional, uma tensão muito grande, porque havia uma razão para isso. No evento das hidrelétricas do Rio Madeira, onde a Odebrecht foi a realizadora do projeto, o senhor sabe que na área elétrica as empresas privadas fazem o projeto em parceria com as empresas públicas, não é? Elas desenvolvem o projeto e colocam em licitação, diferente de outras áreas onde é o governo que faz os projetos. Na área elétrica, as empresas fazem o projeto junto com empresas públicas e apresentam o projeto em licitação. Se elas ganham, a mesma empresa que fez, ela toca o projeto porque ela já investiu naquele estudo. Se ela perde, quem ganha a licitação paga para ela pelo estudo feito. Isso é normal, há décadas, isso é assim, não me parece fonte de problemas reais, os problemas são outros, na verdade, né? E a Odebrecht, por ter feito o estudo do Rio Madeira, que gerou a ideia e o projeto de 2 hidrelétricas ali, ela tinha uma vontade imensurável, uma vontade incontrolável de realizar as 2 usinas. E a ministra Dilma, na época, ministra da Casa Civil, foi uma barreira fundamental ao Odebrecht, que ela não queria que o Odebrecht fizesse as 2 empresas, as 2 usinas. Ela achava que era uma concentração de obras inadequada. E nos convenceu, a mim, ao presidente Lula, que não era adequado aquilo, mas ela liderou um embate muito forte com o Odebrecht nesse momento, que resultou no Odebrecht ter perdido a segunda licitação e ganho a primeira a um preço muito ruim. Do ponto de vista do mercado, parecia um preço muito ruim, muito baixo, né? Então, quando a presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... Mas o senhor estava presente? Não estava presente. Porque eu sei disso, porque no dia seguinte de manhã,
presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. Uhum. Me conta a reunião. Ele também se mostrou um pouco surpreso, porque ele falou, olha, ele só fez